Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de força, né? Hoje nós vamos estudar a terceira lei de Newton. O que seria a terceira lei de Newton? Bom, aqui nós temos uma figura onde uma bola está se chocando ao rosto de uma pessoa, né? Ou seja, nesse ponto aqui da bola com o rosto está ocorrendo a terceira lei de Newton. Está tendo uma ação da bola em relação ao rosto e uma reação do rosto em relação à bola. Então nós dissemos aí que está o que? A terceira lei de Newton. Então vamos ler aqui o que seria a terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes iguais. A partes opostas, tá? E Isaac Newton principia a sua lei. Então, quer dizer, a toda ação de um corpo vai existir o quê? Uma reação deste corpo em sentidos opostos. Então, ó, eu botei duas observações aqui. Um para de ação, que é a ação e reação. Nunca vai ter equilíbrio, ou seja, tá? Elas não vão estar em equilíbrio, porque vai ser uma ação de ação e uma de reação, pois as forças vão estar atuando em corpos diferentes. Então eu não vou ter equilíbrio. Eu vou ter ação, no caso da figura, no rosto, né? E vou ter a reação do rosto em relação à bola. Então eu posso falar que o par aparece instantâneo. A força de A em B é igual a menos força de B em A, né? Que é uma das as forças de ação e reação. Esse sinal aqui negativo está representando a força de reação. Alguns exemplos de ação e reação. Ao chutarmos no sentido oposto ao da força aplicada a uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé e do jogador. Você pode ver, né, que quando você está chutando, você tem a ação de chutar a bola e a bola retorna essa ação. E você sente isso. Tanto é que eu coloquei aqui para você, ó, o pé experimenta o movimento de recuo, né? Experimente chutar uma bola, uma mais leve e uma mais pesada. Você vai sentir essa reação no seu pé, né? Então aqui é um exemplo de quando um jogador vai chutar a bola, né? Da ação e da reação. Também o mais importante, que até nós já discutimos, é a força gravitacional, né? Que também é a terceira lei de Newton. Ou seja, todo o corpo pendurado, ele está tendendo para o centro da Terra. Isso acontece devido à gravidade, né? E a gravidade tem a ver com a massa do planeta, né? Quanto maior for a massa, maior a gravidade. Então, ó, a ação de cair e a reação. Então tem uma reação entre o corpo e, no caso aqui, o planeta nosso, né? O planeta Terra. Então, força-peso. Força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua ou o Sol, por exemplo. De acordo com a lei da gravitação universal, né, dois corpos que contenham massa atraem-se com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que se separa. Essa aí é a lei gravitacional universal, tá? A lei da gravitação universal, que nós vamos estudar mais adiante, tá? Força-peso, força gravitacional é a mesma coisa, ou simplesmente peso, são fundamentadas na mesma coisa. No entanto, é bastante comum que confundamos os conceitos de peso e massa, que são diferentes. Enquanto peso é uma força medida em newtons e a massa do corpo é a quantidade da matéria nela contida em medidas de quilograma. Não posso confundir isso, hein, gente? Peso é uma força, massa é em quilograma, tá? A fórmula do peso é igual a massa vezes g, ó. Peso a unidade é newton, massa em quilograma, e a aceleração da gravidade é local, né? No caso o nosso aqui é de aproximadamente 10, tá? Isso aqui, ó, esse enunciado aqui, ó, se refere à segunda lei de Newton, tá? Nós poderíamos fazer uma equivalência de força igual a massa vezes aceleração. O peso, por tratar-se de uma força, ela é vetorial. Essa força sempre aponta para a direção do centro da Terra.
e é responsável por mantermos preso em sua superfície. De modo similar, o Sol atrai a Terra em direção ao seu centro. Ou seja, essa estrela exerce uma força, peso sobre o nosso planeta. A razão pela qual a Terra não cai, o conhecimento, né? Por que a Terra não cai? A gente poderia perguntar. A razão pela qual a Terra não cai em direção ao Sol é a grande velocidade na qual o nosso planeta orbita em torno da estrela. Além disso, pode ser uma força que aponta para o centro da Terra, tá? Ou desculpa, para o centro da trajetória da Terra em torno do Sol. A força gravitacional que faz com que sobre aquela não é capaz de afetar o módulo da velocidade de translação, somente em seu sentido, tá? Isso aí a gente vai ver quando for ver a aceleração centrípeta e força centrípeta, tá certo? Aí, gente, olha só, a gente já viu a terceira lei de Newton, a gente já até discutiu, e eu deixei aqui para vocês, ó, 7 probleminhas para nós fazermos na nossa sala de aula. Qualquer dúvida, a gente tira na nossa aula. Um beijão e o abraço do Jamel.